Boa noite. Hoje é uma live super especial, né, para os profissionais que formam, não sabem o que fazer, não sabem que rumo tomar. Alguns profissionais que já estão na área e já estão estagnados, não sabem como crescer mais. Vou chamar a Lud aí que ela entrou. Oi, tá falhando um pouquinho, Lud. Tá melhor? Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Você tá me Tá meio escutando? falhado, assim. Agora Peraí. tô te escutando, a imagem que tá um pouco. Deve ser porque tô entrando ainda, né? A Melhorou? conexão ainda, né? É, tá conectando Melhorou. aí. Ah, então tá bom. Tudo bem? Tudo jóia. Tava aqui falando pro pessoal da importância da live hoje. Te convidei, porque você é líder, né, nesse network. Você teve essa coragem toda aqui em Valadares de No- unir os empresários, né, Luz? Saudade Oh! dos nossos papos falar nisso. Não, porque esse ano vai ser 2 em 1, Karine. Pode ficar calma. 2 em 1. Pode se preparar. Mas, enfim, porque todo profissional, Luz, não sabe por onde começar. Às vezes começa e também fica estagnado, não consegue crescer, né? Outros estão em ramos que não se identificam, enfim, aí é enriquecedor, né? Eu falo que se eu tivesse tido tanta informação que a gente está passando agora, eu acho que eu teria começado talvez de forma diferente. Apesar de que tudo que eu passei serviu para experiência e para ser a pessoa que eu sou, né? Porque assim, Sim, a gente sim, cresce através dos obstáculos, né? E a gente tem que ser grato a isso também, lógico, né? sim. Mas eu penso Mas- muito assim, Karine. é, Nós passamos, a gente pode facilitar o caminho de outras pessoas, sabe? Às vezes eles vão passar outras coisas que não precisam Uhum, passar se a gente dá uma dica. E quem dera se quando eu abrir meu negócio, você abrir o seu, nós tivéssemos esse boom de informações que a gente tem hoje. Porque essas informações que às vezes hoje a gente verdade. compartilha, ou só a experiência nos dava, ou uma faculdade, um MBA, uma pós, ou só quem já estava envolvido nos negócios. Né? Hoje não, hoje qualquer pessoa fala de empreendedorismo. Você não tem mais aquela coisa, só a pessoa que tem um alto nível intelecto, que fala. É verdade. Oi, Experiência também, Karine, né? Tipo tá assim, me a gente ouvindo? que. Eu nunca estudei. Oh, falhou um pouquinho, mas voltou. Tá. Né? Eu também nunca fiz nada de curso de empreendedorismo nem nada. Depois que eu te contar a minha história, você vai ver que eu precisei de, fala assim, de tomar para Foi nos aprender trancos, mesmo. né? Mas eu falo que existe Foi. empresário e empreendedor. São dois serizinhos diferentes, viu, Karine? Empresário e empreendedor. O empresário é uma pessoa que ele está ali com toda a informação e ele, se ele pode, ele põe em prática, se ele não pode, ele não põe. O empreendedor já é o cara da coragem. Ele fala, não, meu sonho, eu quero, eu vou, se vai dar errado, deu, vou recomeçar. Ele tem várias habilidades ali que nem ele sabia que tinha, que ele descobre no percurso, né? Você deve ter descoberto muitas, eu tenho certeza disso, quando você começou a sua trajetória, você deve ter descoberto muitas coisas que você imaginava que você nunca ia ser capaz de fazer, que eu descobri várias em mim. Eu falava, eu liderar? Nunca. Que é isso? Eu venho do esporte, esporte é coletivo, mas todo Pois é, esporte né? coletivo tem um líder. Você passou por essa transição também, né? Tipo assim, você formou em Passei. educação física, né? E hoje em dia já está mais na liderança, né? No Já. treinamento dos empresários, né? Você tá com os Mas empresários auxiliando. olha que massa, Karine. Eu só consigo liderar hoje e entrar nas empresas e ajudar esses gestores a desenvolver melhor a equipe deles, porque eu, por 16 anos eu estive envolvida no esporte. Então, o esporte me deu essa base. Né? Eu aprendi muitos valores lá que hoje eu carrego na minha vida e que eu aplico nas empresas. Tanto que, depois da pandemia, acabou aquele negócio, o meu currículo é o mais lindo. Cara, se você não tem um diferencial, você não fica no mercado. O mercado fala assim para você, ó, sabe? Então, Verdade. mudou tudo. É outro mercado, outro mundo, tudo mudou. A pandemia mudou todo o nosso cenário. Se nós tivéssemos feito essa live no início de janeiro de 2020, era uma coisa que a gente ia conversar. Hoje, é outra totalmente diferente. Totalmente diferente.
Agora eu queria te perguntar, Karine, você citou a respeito, né, da sua história, e eu queria saber, porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar isso. Você sabe um pouquinho de mim, porque das pessoas que estão no potencial sabem, né? Mas eu não sei a sua história. Eu não sei, você nunca me falou lá, Ludmila, eu formei, eu não formei, eu estudei, eu abri assim na coragem. Então, isso era uma coisa que eu gostaria até de saber, até para continuar essa conversa. Ai, Lud, eu não entrei eu entrei na estética, confesso que foi sem querer, sabe? Meu sonho nunca foi estética, não, né? Eu me formei em Não? fisioterapia, não, nem nunca imaginei trabalhar com estética, Bem-vinda ao meu mundo! porque até mesmo, Lud, tipo assim, eu formei em fisioterapia há 15 anos atrás. Uhum. Então, a fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia levada para a estética hoje, eu tive a matéria de fisioterapia dermatofuncional, mas é uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje, sabe? Sim. Mas, tanto que no meio da faculdade de fisioterapia, Lud, eu não queria fazer a fisioterapia, eu não me identifiquei com a fisioterapia. E Uhum. só que pelo compromisso do meu pai estar lá me bancando, tá Uhum. morando fora, aquela responsabilidade, né, que eu tinha, eu falei assim, eu tenho que me achar aqui na fisioterapia. E me achei na fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia. Olha só pra você ver. Nossa! Aí, em dezembro eu formei. Comecei a estudar, porque para entrar nas ciências médicas na pós de ouro tinha que ter prova para entrar. Eu não sei se hoje tem, né? Uhum. Tô falando que na época, 15 anos atrás. Aí passei, eu lembro que eu passei em janeiro e fevereiro eu já comecei minha pós. Aí eu comecei a Uhum. pós em janeiro e em abril eu já consegui emprego em fisioterapia uroginecológica em Valadares. Só que Nossa! ninguém sabia o que que O que era que fisioterapia era, né? ginecológica, né? Então, assim, eu era meio nova no mercado também, todo mundo estava me perguntando, e na hora que eu falava o que que era, todo mundo olhava para mim e Lúcia falou assim, mas você não tem cara que mexe com isso não. Porque eu sempre fui muito Aham. tímida, sabe? Eu sempre fui muito fechada, E é caladinha. um Eu tabu ainda sou um ainda, né? pouquinho, né? E é É. um tabu, né? Porque, pra você ter ideia, eu dava várias palestras sobre sexologia, né? Ginástica Nossa, íntima, Karine, eu não te pompoarismo. imagino, porque você é muito Pois é, ninguém discreta, né? imaginava eu falando disso. Nunca, nunca, nunca. E eu adorava essa área, adorava estudar. E é como aqui em Valadares não era um público que, tipo assim, ninguém conhecia a fisioterapia ginecológica, todo mundo pergunta assim, mas o que que você trata, né? Aham. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei aí, tomei vários chás de cadeira de ginecologista obstetra aqui em Valadares para divulgar meu trabalho, fiz projeto, trouxe o projeto da Santa Casa lá de BH para a maternidade daqui, Uhum. estudo com muita dificuldade. Aí eu virei e falei assim, não é essa classe que eu tenho que atingir, não, tem que atingir o público. Aí o que que eu comecei a fazer, Lúdia? Eu comecei a oferecer palestra gratuita em grupo de igreja, grupo de pais, Aonde grupo de tinham pessoas que mulheres, precisavam te ouvir, né? para me ouvir. Aí eu fui de cara, porque assim, e foi coincidência que a minha monografia na época da faculdade foi sobre construtivismo e sócio-histórico, onde a Aham. gente tem a troca do saber através da experiência, né? Tanto que Sim. na época eu até cheguei a estudar um pouquinho de pedagogia para a faculdade de letras lá que tinha outra sede de onde eu estudava, e comecei a Aham. estudar isso aí. Isso me ajudou muito, porque a partir desses grupos eu comecei a ficar conhecida e as pessoas me procurarem. Alguns vinham até sem indicação médica mesmo, né? Aí eu Sim. comecei a atender em abril numa clínica de estética Uhum. particular. Comprei na cara e na coragem os dois aparelhos, né, para pagar com o meu trabalho Baratinhos, eu mesmo. tenho certeza. Baratinhos. Na cara e na Baratinhos. coragem. Não é porque, tipo Baratinhos. assim, É eu também, empreendedor, tipo assim, minha minha filha. família também, tipo assim, a gente tipo, isso, fui empreendedora, isso aí. Porque, tipo assim, eu fui É. realmente, porque meus pais não tinham tantas condições também de abrir um próprio negócio, de eu comprar várias máquinas, a gente não tinha essas condições. Então, assim, Karine, compra, que você não me ajudou a conseguir, eu tinha um suporte para ele me dar, né? Que Aham. meu pai também sempre me incentivou muito. Acabou que eu consegui também um emprego paralelo na clínica de fisioterapia, que é articular hoje, né? E Uhum. com isso eu comecei a atender também por convênio. Aí comecei a atender, né? Sim. E aí trabalhava todos os dias da semana, graças a Deus. E dentro dessa clínica de estética, eu tinha horário vago, eu comecei a ajudar a fisioterapeuta que trabalhava, que era dona do lugar na época, né? Uhum. E comecei a trabalhar com a estética. Aos poucos eu fui entrando, ajudando, ela foi me ensinando, eu fui pegando um paciente aqui, outro ali, fui Uhum. começando a estudar e fui entrando na estética. Em Sim. 2007, eu formei em 2005, em 2007 eu estava dando aula de estética no Senac já.
Não. E foi indo. Seu caminho foi rápido. Foi, Porque foi. normalmente não é. Tipo assim, aí eu comecei a dar aula e comecei a me identificar com estética, mas eu confesso que, tipo assim, tudo à base de estudo meu. Eu ainda não tinha Aham. condições de fazer uma capacitação. Então, consegui juntar um dinheiro e comecei a fazer as capacitações em estética, né? E Sim. comecei a atender. Aí eu queria empreender. O que que eu fiz? Na época, comprei um aparelho, Lud, que na época custou R$ 13.000. Nossa, Há 12 anos atrás, você imagina o 12 tanto de anos dinheiro que atrás, era. pensa hoje. Entrei em sociedade junto com uma outra fisioterapeuta que trabalhava lá. A gente dividiu de 10 vezes no boleto. Eu tinha que trabalhar para pagar a máquina, era 50% dela, 50% meu, e ainda a gente tinha que dar uma porcentagem para a dona da clínica. Aham. Ainda tinha que viver, né, Eu Karine? Porque trabalhava, ainda tinha tem que que viver. viver. Você tem que Então, viver assim, ainda. eu peguei comecei a vender as máquinas para os pacientes todos que tinham lá na outra clínica, né? Uhum. E, assim, na época o aparelho era quem tá da estética hoje era o Mantos, né? Que era um aparelho que era super novidade. Só tinha uma clínica em Valadares, uma clínica de um médico que tinha esse aparelho aqui. Então, assim, era super Uhum. novidade. Eu Novidade. atendi, novidade, assim, eu atendia, Lud, de 8 da manhã a 8 da noite, sem parar, de meia e meia hora. Na época eu dei até bursite no ombro, de tanto ficar fazendo Movimento um repetido, aparelho. né? É. Mas, enfim, foi andando. Quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio. Aí Uhum. juntou eu e uma outra fisioterapeutas e fomos em São Paulo, pesquisamos uma franquia e abrimos. Na época, foi em 2011, 2012, mais ou menos, que a gente inaugurou essa franquia. E fomos a primeira franquia de estética aqui em Valadares. A gente bombou, Eu né? ia te perguntar isso. Já tinha outras franquias aqui? Porque franquia Não, não é uma coisa comum, né? na época Não não. é Na época comum. só tinha a gente bombou. E outra coisa, todo com qualidade e preço baixo. Não. Porque quando eles vieram treinar a gente, Lude, até minha experiência de franquia, não é meu perfil, eu descobri que não é meu perfil, porque é um perfil de venda. Eu não sabia Uhum. vender, eu não sei até hoje, Lude, eu não confesso que eu não sei, Exatamente. não sei vender até hoje. E quando eles vieram treinar a gente, eles falaram que foi a turma mais difícil que eles treinaram, porque eu tinha conhecimento do que ele estava me treinando. E eu não sei vender o que eu não O acredito, que né? você não conhece, não É, acredita, não tem jeito. aí e começamos, e eu comecei a ficar no operacional, não no administrativo, enfim, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu acho assim que a administração foi feita de uma forma errada, o negócio começou a ficar bem mais ou menos, Uhum. eu não sabia mexer nessa parte, não tinha interesse, eu só estava ali para trabalhar no operacional, que era o que eu sabia fazer, Sim. né? Quando foi mais ou menos com uns 2, 3 anos de franquia, minha sócia quis sair da Do sociedade. negócio. Uhum. E eu descobri, no meio da confusão, que eu estava grávida, dessa dissociação, estava grávida do meu primeiro filho, com aquele peso de estar grávida e começando um empreendimento sozinha, né? Sozinho. Fui com a cara e com a coragem de novo, com a clínica praticamente falida, no chão, com dívida. Nossa. Aí, com bastante. Tipo assim, se você for olhar minha história, dá vontade de desistir da área várias vezes, tá? Fui no chão. Aí, mas, irmão, vamos levantar. Comecei a trabalhar, estava com uma equipe boa na época, graças a Deus. Então, assim, eu mesmo grávida consegui manter o foco. Ô, Lud, nós levantamos a clínica em meses. Graças a Deus a gente conseguiu Mas é o time, né, levantar a Karine? clínica. Quando tem um Eu estava time, com um grupo muito um bom na time, época. não tem erro. Não tem erro, Karine, não tem erro. Você pode estar E eu quebrado com no as minhas cenário. funcionárias, ô Lud, assim, eu preferi contratar esteticista, que eu treinava elas de acordo com o meu perfil, sabe? E eu Uhum. dava valor para elas, assim, a gente lutava junto pela clínica, sabe? E dava Uhum. aulinha para elas. Eu dava aulinha para elas toda semana sobre o aparelho, porque eu falava que era assim, gente, o nosso diferencial é mostrar para os nossos pacientes o que a gente está fazendo. Ninguém aqui é operador de máquina. Porque se entrasse Sim. um esteticista lá e eu ensinasse a passar um ultrassom, elas iam saber. Mas o que aquele Uhum. ultrassom está fazendo no corpo delas que era o diferencial? E O elas seu não tinham diferencial é a muita base na informação, época. né, Karine? O seu diferencial era a informação. Porque eu, como cliente também, eu quero informação. Eu não quero só deitar, né? Por mais que as Uhum. pessoas falam, eu quero no esteticista deitar. Não, pô, eu quero saber o que você está fazendo também, né? Você está mexendo Então, com a fisiologia, com o metabolismo do corpo de uma pessoa, é saúde, né, Lud? as Então, pessoas querem essa informação. aí a Elisângela que está aí, ó, ela estava nesse período todo comigo. Então, assim, e Juntas eu e comecei a dar misturadas. aulinha. A gente começou a dar aulinha. A Eli trabalhou comigo 7, 8 anos, pra você ter ideia, nessa luta Uhum. toda. Então, fomos nessa luta e tal, engravidei de novo.
no que eu engravidei, a minha equipe já não estava tão boa, elas foram se desfazendo. Só para você ter ideia, Sim. Lu, de 5 funcionárias minhas estão em Portugal atualmente, que é Eita! da Lipocenter. Ou seja, Inclusive, ele está lá. você perdeu foi international, né? Você perdeu para Fui outro. perdendo a minha equipe, cada um foi saindo por seu motivo. A minha segunda gestação, Sim. assim, minha primeira gestação eu trabalhei, Lud, tipo assim, eu trabalhei até 15 dias antes de ter, porque meu médico mandou sair e voltei com 2 meses de pós-parto. Não parei de trabalhar um minuto. Nossa. E quando eu engravidei da Ana, que é a minha última filha, eu não estava com a equipe tão boa. E eu passei muito mal no final da minha gravidez. Eu não sei se ele lembra disso. Eu estava na E sala, até a na saúde mesa de mental parto também, né, Karine? praticamente. Hã? A sua saúde mental também já é Tava zero. Nesse Nossa, é período, zero. eu parei de ser operacional e comecei a ser empresária, É, sabe? empresa. E eu tinha que vender. E eu não tinha o perfil da franquia, Aham. né? Eu comecei a entrar em conflito com isso. Aí, o que aconteceu? Eu com uma equipe não tão muito boa, né? A Eli, tanto que a Eli, na época, eu promovi ela gerente para ela tomar conta de tudo para mim, ensinei tudo para ela. Uhum. Ela era eu na minha É o ausência, braço assim, direito, sabe? né? Era tudo meu. Eu entreguei minha vida para ela, assim, ela fazia tudo para mim. Mas enfim, aí foi tanto tumulto, eu agora assim, tava na minha mesa de parto, assim, resolvendo problema no celular da clínica. Aham. Tava assim, foi Perfeito. um estresse gigante. Eu dava mamar, resolvendo problema na uma mão e dando mamar na outra. Fiquei o tempo inteiro com a Esse Ana, é o assim. empresário. Esse Fiquei é o o tempo empresário. inteiro assim. Aí, Lude, quando eu voltei, eu, tipo assim, antes de voltar, eu lembro, a Ana nasceu dia 30 de maio, eu em julho conversei com meu marido e a clínica entrando em dívida de novo, já tinha ido no chão de novo, praticamente falida de novo. Você já tinha Ah, vivido essa experiência, né, Karine? aquela vontade de desistir gigante, tentando me achar. Assim, eu sei que eu não consigo ser dona de nada, eu não dou conta mais, estresse mental tá gigante, eu com 2 filhos agora. Mas Uhum. Karine, eu tenho, não sei se você já percebeu isso em mim, eu tenho a necessidade de me ocupar, eu tenho várias funções, né? Se eu te contar o que é a minha rotina hoje, você fala que eu sou doida. Mas enfim, Bem-vinda! então, né? Então assim, eu tenho essa necessidade, eu não queria ficar parada, eu sempre trabalhei, né? Comecei a conquistar meu dinheiro, não queria parar de trabalhar. Uhum. Aí eu liguei pro dono da franquia, falei que eu não tinha condições mais de continuar com a franquia, que agora eu ia parar. Sim. E assim, uma outra coisa que aconteceu também, que nesse pós-parto, eu comecei a fazer cursos também, com esses cursos online na época, que tinha Aham. só gravado, sabe? Eu comecei a fazer curso para me especializar maior. E a Lisante até não falava comigo, todo mundo falava comigo assim, Karine, volta a dar aula, volta a ensinar, porque você é boa disso, você gosta, tal, tal. Aí quando foi. Mas quando eu te Conversei. conheci, você estava nisso. Né? Nessa fase que eu lembro que você estava entrando para o FJF. Eu falei, Karine, você é excelente professora, você tem que dar aula, você tem que ensinar. Pois é. Então, e aí foi todo, graças a Deus, foi tudo acontecendo, né? Aí eu fechei a franquia. Aí, pra você ter ideia, quando eu falo de lipocenter hoje, Lúdia, eu confesso que eu tenho um pouco de Aham. medo de quem foi atendido. Eu tenho medo se a pessoa foi até atendido mal e eu tá. Porque assim, na época, não era não era a clínica, era a clínica da Karine, né? Não era a fulana que atendeu Sim. mal. Então, eu fiquei com medo de ficar mal falada também. Tanto que eu tenho medo até hoje. Quando alguém falava da lipocenter, que foi na lipocenter, porque eu confesso que tinha pacientes que eu não conhecia, porque eu não era mais operacional, né? Eu era empresária e eu Não, queria sair desse mundo. exatamente. Né? Já teve gente me perguntando lá, paciente, falando que tinha quanto tempo eu trabalhava lá. Eu nunca tinha me visto, né? Nossa, nunca te viu, né? Você é nova aqui? Sou Aí eu novinha. falava assim, não, eu que sou dona aqui, tá, tá. Até você Mas, explicar, hein? hein? Aí, tipo assim, e eu sempre fui muito simples, muito de boa, tipo assim, eu nunca não tive essa hierarquia que eu era dona, as outras eram funcionária, eu limpava chão ao mesmo tempo, eu fazia tudo, e, Uhum. tipo assim, eu não tinha muito disso, sabe? Né, Entendi. eu não tenho essa característica. E eu acho que todo mundo, quando pensa em dono de estética, já pensa uma loura alta, toda bozuda, e eu lá toda É. simplesona, tal, tal. Exatamente. Tem Né? um padrão, né, Karine? Toda profissão tem um padrão, né? Você fala de pessoas, assim, e você fala, por exemplo, a minha área, educação física, eu acima do peso, educador físico, sapecando. Então, assim,
Só que as pessoas não querem saber o que acontece por trás. Né? Por que que aquela pessoa está acima do peso? Pode ser que eu esteja doente, eu tenha um problema hormonal, que eu não queira, que eu esteja afim, que eu me sinta bem. Então, tem N motivos, mas as pessoas têm um padrão. E aí as pessoas vão seguir nesse padrão. Então, você, como dona de estética, quando você fala assim, isso aqui em Valadares eu percebi, por eu não ser daqui, eu percebi muito isso, Karine. Eu acredito sim que a dona de estética, ela vai vender a imagem, então, querendo ou não, você olha a unha dela, você olha a mão, nossa, então isso é padrão, é normal, acontece. Mas aqui eu percebi que é muito, muito forte isso aqui. Essa questão do status, assim, você não fala, eu tenho uma clínica, você fala, eu sou a dona da clínica, entende? Tem um status assim. A Samila, a gente fez uma live e a gente comentou, ela comentou a mesma coisa, né? Aqui em Valadares ainda tem esse, não sei se é preconceito. Ela tem esse perfil mais de boa, acessível, é uma clínica que você sente, e é muito contraditório isso, porque, por exemplo, quando eu penso em clínica de estética, eu penso como uma academia. É um lugar que eu quero ir para eu me sentir confortável, entende? Então, é um lugar que eu quero ir para eu me sentir aceita, para eu me sentir à vontade, para que eu possa falar, olha, Karine, eu não estou feliz com isso aqui, eu não estou feliz com isso aqui, eu quero tirar isso aqui. Então, se você já tem a resistência, na resistência do próprio empreendedor, do dono, a probabilidade dele atingir as outras pessoas, a massa, é muito pequena. É muito pequena. Só que tem aquela coisa do ego, fica brigando. Eu sou empreendedor ou eu sou empresário? Eu sou empreendedor ou eu sou empresário? Fico o tempo todo brigando com isso, né? E outra coisa, as pessoas... Aí eu sempre avaliei, eu sempre gostei. Na verdade, Lúdia, eu tenho uma... Não sei se é defeito ou qualidade, mas é que às vezes atrapalha. Eu sou muito perfeccionista, então delegar a função para mim foi uma coisa muito difícil. Difícil, né? Aí, assim, pelo menos avaliar para conquistar o cliente no início, eu queria ter esse contato. E todo mundo já falava assim, mas você que vai me atender? Então, as pessoas exigiam que eu atendi. Quando não era eu, né, até conhecer, assim, por mais que eu já tinha profissionais bons, mas ele ainda tinha esse bloqueio para passar. A resistência, né? Então, assim, e o fato de ser empresária demais, assim, de não ter operacional, me cobrava ver os resultados, eu tinha que ficar passando lá de vez em quando, porque na época era 2 andares, ficava lá em cima, vendo se está dando resultado, ver se a paciente estava satisfeita, tal. Isso tudo estava me estressando muito, sabe? Enfim, eu não dei conta disso. Mas, enfim, quando eu estava nesse chão de novo aí, quebrada de novo, né, com recém-parida, vamos falar assim, e eu engordei, Luiz, tá falando de imagem, na gravidez dela, eu engordei 22 quilos. Eu estava bem cheinha na época. Eu acho que foi devido a tudo que eu estava passando, sabe? Porque aí Mas, enfim... não é uma coisa, é um tanto de coisa, né, Karine? São vários fatores para você poder chegar, né? Não é só gay ou neném. Tem uma série de coisas. Você está vivendo uma turbulência na sua empresa. Isso traz uma turbulência para a sua organização familiar, para você como pessoa. Então, é uma série de coisas mesmo. E eu tinha esse pensamento das pessoas, às vezes eu ficava contando assim, eu acabei de ter neném, só para elas não acharem que eu estava gorda, porque no meu tratamento dava resultado. Então, assim, você se me cobrava também. Né, Karine? Eu me cobrava também, né? Devido à sociedade, igual a gente estava falando, eu me cobrava também. Eu me sentia mal também do jeito que eu estava. Mas, enfim. Sim. Aí eu abri a Karine Lima. Aí eu abri um centro de formação e estética Karine Lima. Abri com o meu nome e coloquei o centro de formação, porque o meu intuito agora era começar a dar meus cursos de novo, começar a dar aula de novo, né? Aí comecei a dar alguns cursos livres paralelamente a isso, e quando foi, isso aconteceu mais ou menos em agosto, setembro, quando foi em outubro, eu lembro que eu rezei muito, falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer algum curso que vai me abrir as portas, e fiz o curso de liposcultura gessada da Michelle. Aí foi quando, Lude, sem mentira, eu fiz esse curso em outubro. Em dezembro, eu tive um faturamento no minha clínica que eu não tive em 5 anos. Nossa. Eu atendi assim. O que aconteceu? Quando eu usei minha Karine, eu não tinha dinheiro para ter funcionário, eu não tinha secretário. Ficou só eu e Elisângela na cara e na coragem. Eu precisava ficar só nós duas atendendo. Então, quando foi no fim do ano que eu atendi, era uma clínica grande, tinha bastante sala, a gente atendia 5 pessoas por vez. Nossa. Eu contratei uma secretária meio expediente para poder não gastar tanto, a gente conseguir equilibrar. E levantei a clínica de uma vez. Pum, cresceu. E fomos crescendo. Aí, com isso, eu comecei a estudar mais ainda, porque esse curso, eu falo do curso da liposcultura gessada, por quê? Porque é um curso que me levou a uma visão ortomolecular integrativa.
Porque eu fiquei assim, gente, o que que esse tratamento ortomolecular faz? Que antigamente eu deu lá 10 sessões para ver um resultado, hoje em dia eu vejo em uma, duas. Em uma, duas. Que está acontecendo agora que meus resultados estão muito maior, né? O que que a Uhum. ortomolecular faz? E comecei a estudar. E é totalmente inovadora, né, Karine? Porque não é uma coisa comum. Você não vê todo mundo falando disso. Porque tem que Não, estudar, né? na verdade é quando a gente começa a entender o funcionamento do organismo. Eu falo direto, eu falo com meus alunos o seguinte: na época quando a gente estuda anatomia, fisiologia, a gente vai estudando tudo, a gente não estuda hoje, antigamente, com os olhos o que a gente estuda hoje. Sim. Então, hoje, você tem ideia, hoje então, o meu Guyton estava aqui agora há pouco do meu lado, né? Porque eu estava Uhum. estudando de novo. Então, assim, comecei a estudar, a ler livros, até livros que nem são da área, mas livros de histórias da medicina, que tem essa visão integrativa, sabe? De Sim. cuidar do corpo de dentro para fora. E nisso eu comecei a estudar, comecei a me especializar cada vez mais. E também, mas eu estava cheia também da clínica. Aquele lugar muito pesado. Eram 6 salas, era só eu e Elisângela atendendo, a despesa ainda era muito alta, e a gente tem altos e Uhum. baixos, né, durante o ano, enfim. Do ano. A Elisângela foi embora para Portugal também. Meu braço direito e esquerdo foi embora para Portugal também. Elisângela. Aí, aí eu decidi abrir minha sala. Aí abri minha Sim. sala, eu sozinha atendendo com tudo que eu tinha. Às vezes as pessoas acham que isso foi dar um passo para trás, mas a sensação que eu tive é que eu dei 10 para frente. Porque 10 para foi, frente. Tem certeza disso? porque foi quando eu comecei a ter contato com meus pacientes sozinha, 100%, né? Assim, e comecei a crescer sozinha ali, acompanhar tudo. Eu tinha um prazer gigante de atender, eu não tinha preocupação com tanto fator mais, sabe? E Uhum. Deus vai O direcionando externo a gente, né? não te atrapalhava tanto, né, Karine? Não, não, tipo assim, aquela confusão, aquela cansaço mental não tinha mais. Uhum. Eu sabia o que estava acontecendo com meus pacientes 100%. Porque era eu que estava com eles Você ali o tem, tempo ele inteiro, tá certo. Você o tempo todo, né? o tempo inteiro. E assim, conseguindo. E a cada contato que a gente tem com o paciente, a gente vai descobrindo mais coisas. Aí a gente vai com o pensamento além, a gente vai tentar. Além. Isso só vai melhorando cada vez mais o tratamento ao cliente, né? Aí aconteceu, que mais ou menos nessa época que você me Me conheceu, conheci. que eu comecei Aí eu passei no concurso, né, de professor substituto da UFJF, Foi. voltei a dar, mas eu nunca tinha dado aula em faculdade, né? Eu tinha dado aula no Senac, meus cursos livres, e caí na Uhum. UFJF, né? Eu Não, achava aí, que era tipo uma assim, sua vida também, responsabilidade do Karine, cão, né? não tem um linear, não, né? Tipo assim, não, você já, vou começar a dar aula, então tá, o FJF, ponto. Tipo isso, né? Ponto. Vai uns É, picos, né? Aí você que segure. tive que me virar para estudar, né? Não tinha, a gente fica estudando muito, Aham. muito, muito. E para você ter ideia, eu falo que é coisa de Deus mesmo, porque quando eu vi a prova, eu vi que ia ter a seleção de provas, foi meu marido que viu. E me inscrevi. Na época deu uma coisa errada que na hora da inscrição, voltei, fiz de novo. Aí ia ser no fim de semana, depois de uma viagem que eu estava marcado com meu marido, viajamos, fui sem estudar nada. Nada, nada. E era dia de agenda lotada na estética, e era dia de assim, passei na primeira etapa. Amanhã vai ser a prova, não fala? Ecológica. Não é a prova que a gente dá apresentação. A gente tem que apresentar Ah. uma aula, dar uma aula, e o tema foi sorteado na hora. Aí qual é o tema que caiu? Celulite. Nossa, Minha sorte, Mari. Na nunca hora foi que caiu o sorte, sempre celulite, foi eu disse, Deus. graças a Deus. Nunca foi sorte, Karine. Nunca. E assim, tinha lá Pilates, tinha a Tipo, área da assunto que você nunca nem nunca tinha ouvido dominava, né? falar, né? Aí foi, graças a Deus, gostaram da minha aula. Aí foi os testes de experiência, teste de currículo, aí foi indo, né? Aham. Passei. Foi um ano que eu fiquei na FJS, foi um ano de crescimento assim gigantesco meu, pessoal e profissional, né? Que eu consegui vivenciar a fisioterapia que eu não via, tinha 15 anos, né? Comecei a estudar coisas que eu não via, tinha 15 anos e Voltou a comecei estudar profundo, né? a vivenciar, porque até eu era professor de estágio também, de ortopedia, Uhum. né? E eu lá com meus pacientes Nossa. de ortopedia lá, viajando no mundo ortomolecular. Enquanto isso, Viajava, enquanto isso, ai, ai, viajava, mas assim, não você não. intervia não, sabe? Porque não era a minha função ali. Aham. Mas eu viajava, aí você começa a ter outros pensamentos, começa a buscar outras informações, sabe, Lud? A cabeça da gente parece que abre muito mais. Mas Abre. hein, Abre, a abre chave muito, vira, muito. cara.
Você começa agora eu tô te falando, hoje em dia, quando eu estudo filologia, eu falei assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? É assim que acontece. Aí Como? vai, né? Então, assim, aí a gente vai aprendendo assim mesmo. Aí, quando foi em 2019, em dezembro de 2019, a coordenadora de fisioterapia da UFJF viu que ia ter a prova para entrar no curso de estética e fisioterapia da Univale. E falou assim, Karine, Uhum. por que você não faz a inscrição? Vai lá e participa. E fiz. Também participei da prova, graças a Deus passei e já e tô no Univale, meu E tá curso de lá no estética. Univale. Tô no Univale, curso de estética e fisioterapia. Então, assim, É. aí tudo foi acontecendo, sabe, Lud? Hoje eu só e dando meus cursos livres, né? Então, atualmente então, Uhum. eu atendo, eu dou aula na faculdade e eu ainda dou meus cursos livres. Era de sexta ou sábado, e tô indo aí nessa luta. Tá até E é muito hoje aí. engraçado, né, Karine? Porque se você parar para pensar, você precisou cair 2 vezes, né? Parar para pensar, se recompor, se reconstruir, para você aprender a ser operacional, para você poder aprender a ser à frente da sua empresa, para você aprender a vender, para você poder aprender um tanto de coisas, assim, muitas coisas, mas você precisou passar por uma trajetória dura, né? Porque, e outra, é aquela coisa, desfazer de um negócio gigante Uhum. para compreender que o seu negócio era um negócio mais individual, mais de contato, mais personalizado, mais exclusivo, porque esse é o seu negócio. O seu negócio não é um negócio igual uma franquia, que você chega lá, tem 300 marcas, mas a menina não sabe nem seu nome, né? Eu vivi isso muito na época da minha academia, Karine. Minha academia atendia 10 pessoas, mas com aulas coletivas, que normalmente colocam-se 60 pessoas na época, né? Na rede, a gente colocava 60 alunos na sala. E na minha sala tinha 10. Mas aí eu conseguia trazer esse aluno, eu sabia as lesões que meu aluno tinha, o nome que ele tinha. Eu conhecia o meu aluno do jeito dele entrar na sala e eu saber se aquele aluno estava disposto a fazer uma aula, porque às Uhum. vezes ele estava me pagando, e isso acontece muito na estética, eu sei, não é para nem emagrecer, treinar para nada. Ele quer ali socializar, ele quer conversar, ele quer falar como é que foi o dia dele, ele quer ter um Uhum. momento dele. Exatamente. E quando você tem uma clínica com 30 pessoas numa maca, com uma para gerir ainda, eu para gerir academia, com não sei quantos funcionários, você não tem esse time, você não tem essa sensibilidade, Tem não, né? Não dá. Lud. Aí a gente tem que começar a se perguntar, né? O que que eu quero hoje? Eu quero uma clínica lotada ou eu quero pacientes satisfeitos com o resultado? Porque a partir do momento também que está com a É uma agenda escolha. lotada demais, é uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas, espero que elas me escutem, é o seguinte: quando a sua agenda está lotada demais, você não tira um dia para você não tem tempo para estudar. Você não Então, tem. você não tem. Então, assim, você começa, a pessoa talvez comece a estagnar aí, né, ô Lud, porque ela não tem tempo de estudar, nem de aprender, né? Não tem nem tempo Não, de e nem de pensar. inovar. Não tem, Ela consegue não tem fazer tempo, porque ela nada. está ocupada o tempo todo. E começa a ser O uma tempo coisa muito todo. operacional, sem personalização, né? Então, igual você Muito. falou aí da entrada, o mais gostoso na estética, sabe o que que é? As pacientes, elas mudam de roupa, elas começam a se vestir melhor, a autoestima vai melhorando tanto que elas começam, o cabelo muda, O ela começa cabelo a muda, a maquiar, roupa. começa a andar de salto, roupa, e assim é gostoso ver a evolução do paciente, sabe? Vê. Assim, a gente E outra, percebendo, ele tá Karine, se gostando mais, é gostoso demais isso. eu falo porque eu vivi isso muito na minha academia, muito, 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 muito. Eu acho que o que foi o mais incrível de tudo era quando eu percebia que elas não só emagreciam, ou engordavam, ou ganhavam massa, ou melhorava o corpo, enfim. Não era só uma questão de autoestima, era uma questão de eu saí de um relacionamento abusivo, eu comecei a aprender a falar não, eu me sinto mais segura, eu sei me posicionar, eu agora não deixo mais as pessoas me diminuírem. E a gente não tem, talvez a gente do outro lado, profissionalmente, eu às vezes como educador, você como fisioterapeuta, às vezes a gente não tem nem a noção do que a nossa profissão, o alcance que tem, né, na vida de uma pessoa. E se você faz isso de uma maneira muito operacional, você não consegue perceber. Mas quando Uhum. você está ali naquele caminho ali certinho, que você vê o dia a dia, igual você falou, eu até brincava com as minhas alunas, que eu falava com elas assim, a primeira vez que vocês entram na minha academia, vocês entram aqui com uma leg preta e uma camisa larga de campanha de campanha política. Esse era o perfil. 6 meses depois, era um macacão
com decote nas costas, e eu falava, Jesus, que mulher é essa? Da onde você veio, mulher? Mas é porque nem elas tinham essa consciência. Então, nosso papel é também resgatar essas pessoas, né? Assim, não só em relação à saúde física, mas a saúde mental, ela está muito envolvida, agregada ao meu trabalho, ao seu trabalho, e a gente tem que ter essa consciência, só que a gente precisa praticar mesmo, igual as suas alunas que talvez estejam iniciando agora, elas vão ter que praticar muito, 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 muito para construir essa sensibilidade que vem com o tempo. Porque quando a gente forma, a gente não tem essa sensibilidade. Não, a gente quer executar o que a gente aprendeu, né? A gente, o Eu mundo, aprendi a fazer... o mundo te oferece tanta coisa, e o nosso mundo de estética, Lud, é muita propaganda, é muito marketing. Você fica meio enlouquecida com o tanto de máquina que tem, cosmetologias que oferecem aquilo com aquilo. Então, assim, o E é muito mundo é rápido, muito né, grande. E assim, a gente vive, igual eu já comentei aqui, num mundo imediatista, né? Então, assim, os seus pacientes querem total. resultado rápido, então uma máquina, ela oferece resultados rápidos, a cosmetologia rápida. Então, assim, as pacientes, as alunas, quando formam, ou não quando formam, ou talvez o próprio profissional que está no mercado e está querendo crescer, pega uma propaganda de alguma coisa, faz um investimento daquilo, se agarra e vai. Mas às vezes não é aquilo que ele está precisando, né? Então, assim, não precisa hoje em dia você investir tanto. A gente tem as nossas mãos, Não, né? A estética, a fisioterapia trabalha muito com mão, então, assim, a gente consegue começar com as nossas mãos, sem ficar comprando maquinário muito caro, né? Então, assim, e, Karine, eu penso que esse momento agora, pós-pandemia, eu tenho falado muito isso, não só nos meus treinamentos, quando eu estou dando alguma palestra, eu falo muito isso. As pessoas que entenderem que esse pós-pandemia, o contato é tudo sair na frente. as pessoas gostam de contato. Elas vão sair na frente, mas elas têm que entender isso. Porque, igual você falou, vai aparecer a máquina Blaster Power que promete, né, coisas fantásticas, rápidas, curto tempo. Você quer comprar, você quer fazer um diferencial, mas às vezes o seu diferencial não precisa ser esse. Entendeu? O seu diferencial... Sabe uma palestra que eu assisti outro dia? E eles estavam... Foi até do Sebrae e uma dica que eles deram, eu achei sensacional. Eles fizeram um estudo em cima do design de sobrancelhas. Karine, há 10 anos atrás existia o design de sobrancelhas igual existe hoje? Não existia. As pessoas faziam design, mas não é igual hoje. Hoje tem um lugar que só faz design de sobrancelhas. Então, gerou-se ali uma necessidade que hoje é uma necessidade. Eu não tenho ainda, mas eu já passou pela minha cabeça. Não, eu preciso daquilo ali. Para eu poder me sentir bonita, segura, confiante, eu preciso fazer o tal do design da sobrancelha. Sabe? Então, a gente também tem que perceber a necessidade em torno da gente. O próprio potencial extraordinário nasce disso, de perceber o que é que eu preciso, sabe? O que está acontecendo aqui na minha volta? E as pessoas, às vezes, elas não fazem porque elas querem resultados rápidos, imediatos e não vão ter. Porque empreender é uma construção, é um processo. Se você não se apaixonar pelo processo, você não aguenta e desiste, sabe? Então, é uma construção dura, mexe com todos os nossos sentidos, assim, profissionais, pessoais, mentais, sociais, culturais, todos. E se você não está conectado nisso, não conseguir perceber tudo que você está passando, você desiste no meio do caminho. E vai ficar pulando. Ah, não. Aí você comprou um equipamento. Ah, não, esse equipamento não é bom, não. Pronto. Aí comprou. Ah, mas esse aqui também não é bom, não. Você vai ficar sempre inventando uma desculpa, sendo que às vezes o que você precisa fazer é só olhar para onde você está. Qual é a necessidade das pessoas do seu ambiente que elas precisam e fazer o que as outras pessoas não fazem. Não é o que as outras pessoas fazem, é o que elas não fazem que você tem que fazer. As pessoas, igual você falou de pandemia, e isso ressaltou muito hoje, que as pessoas querem ser cuidadas, né? Então, assim, elas querem entrar na minha clínica para eu cuidar delas. Então, eu chego assim, ó... Eu quero chazinho, eu quero que você me fala do protetor. Eu quero, entende? Assim, Ludmila, eu quero entrar lá, eu quero sair de lá e falo, meu Deus, eu fui cuidada, 1 hora do meu dia. Eu fui cuidada por alguém que se preocupou comigo. Então, todo mundo quer. E a Karine, por exemplo, esse contato íntimo que a gente tem com o paciente hoje, que eu tenho, né? Então, eu consigo estar no dia a dia com ele. Então, eu consigo saber até... Assim, eu tenho perfil também de ter muitas pacientes que eu tenho há anos também. Então, assim, muitas viram amizade.
Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem a gente, por mais que é um pouco carente também, né? A sociedade é um pouco carente também. Às vezes as pessoas vão lá para Muito. conversar, se abrem com a gente. Então, assim, e quando a gente vasculha tudo, igual assim, hoje eu sei, então, que o que as doenças psicossomáticas, a alimentação, como está tudo influenciado na disfunção estética. Então, querendo ou não, eu faço, você tem ideia, minha avaliação, acho que você já fez, né, Lúria? Ela tem 4, 5 folhas. Né? Então a É gente faz um 4, 5 folhas. mapa metabólico da pessoa, então a gente acaba perguntando tudo. Tem gente que já se solta comigo na avaliação, tem gente que vai soltando aos poucos, Aham. né? Mas eu Eu acho sou que a que solto rápido. Eu já sou, só te contar a minha história, já conto. tipo assim, então esse acolhimento é que todo mundo está querendo, assim, entrar na clínica para ser cuidado. Exato. Ninguém entra lá para fazer um aparelho nela lá embora, né? Então, Não é que entra mesmo. eu tava até conversando com a Samila sobre concorrência, hoje na estética tem muito, mas hoje em dia tem muita estética. Estética. O que é estética? O que é Aham. estética para você? Quando você escuta a palavra É só estética, o que você estética. pensa? Né? É Eu um penso só na imagem. embelezamento? É um É o embelezamento, físico. né? É buscar uma coisa o padrão da sociedade busca, mas estética, na verdade, está ligada ao bem-estar, né? Físico, É o emocional. bem-estar. E, Karine, teve uma empresa aqui em Valadares, né? Não vou fazer esse merchan, né? Porque eu não vou lá, então não mereço o merchan. Mas teve uma empresa uma academia, e como eu querendo ou não, eu ainda estou inserida nesse setor, tenho esses contatos, e teve uma academia que teve esse feeling assim, que eu falei, cara, essa academia é massa. Eles já mudaram, porque a gente vem de uma geração, né? Eu, por exemplo, venho de uma geração do fitness. Fitness. O fitness é corpo, é estético, é visual. Só que agora isso não tem importância, não tem valor nenhum, zero. E aí ele teve uma sacada de colocar na marca dele a palavra bem-estar. Então, ou seja, eu quero treinar para o meu bem-estar, Para entende? sua Eu quero ir de saúde. estética, para mim é saúde, para o meu Para sua bem-estar, para me saúde. sentir bem. Estética hoje em dia é saúde, isso aí. É. Então, tem muita estética, Karine, mas tem poucas estéticas com diferencial, sabe? É isso que eu vejo, que aí eu acho que é a hora do empreendedor, do dono da estética, seja quem for, dele se tornar um empreendedor. Qual é o meu diferencial para que tá cheio de estética? Eu tenho que ter um diferencial, senão eu sou um maluco de fazer meu investimento num ambiente onde eu não tenho alguma coisa diferente para oferecer, E eu já fui sabe? estética, né, Lud? Eu já fui estética no início. Já. Então, Você assim, precisou ser estética para você não ser mais. para não ser mais, assim, na verdade, eu era estética com visão estética, hoje em dia eu sou estética com visão de Uhum. saúde, bem-estar, né? Sim, Então assim, bem-estar, exato. essa personalização. Por isso que eu te falei que eu tive essa dificuldade quando eu tinha franquia, porque eu não tinha essa característica de vender e eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ao mesmo tempo ser uma Mas estética de franquia, saúde e ser uma empresária. Eu não conseguia. Karine, Karine, franquia é o que eu falo. Eu tenho 2 empresas hoje que eu trabalho que são franquias. Franquia é número, é meta. Eu tenho uma meta, você tem que bater a meta e tchau. Eu não quero saber se é o João, se é o Pedro, se a mãe da fulana morreu, se a da outra adoeceu. Não quer saber, né? Eu falo, não, eu, Ludmilla, assim, franquia o modelo de negócio é esse, ele não quer saber. É número, meta, resultado. Acabou. O cara lá em São Paulo, Estados Unidos, onde é que você comprou essa franquia, ele não quer saber, ele não quer saber quem está por trás disso, sabe? E aí, às vezes, é isso que eu falo, para a pessoa comprar uma franquia, ela tem que estar, assim, ela tem que se conhecer muito, muito, porque senão ela vai se frustrar. Porque se ela é uma pessoa muito humana, ela vai ter essa dificuldade, porque ela vai querer fazer o negócio dela um negócio humanizado. Só que se ela é um negócio que é totalmente operacional de números, ela vai chocar. Dá para fazer? Dá. Mas vai chocar. Se você não tem esse conhecimento, igual você falou, naquela época você ainda não tinha esse conhecimento. Talvez hoje você já teria uma outra visão. Você já passou, né? Você já percorreu um caminho. Mas naquela época você ainda não tinha essa visão. Então isso te machucava, isso te incomodava. Porque você queria ser operacional, você queria cuidar do seu cliente, você sabia o que seu cliente tinha de necessidade, mas você tinha uma meta para bater. Como que vive no meio disso tudo, minha né? clínica tinha que É confuso. sobreviver, né? Com aquele tanto que eu tinha uma equipe gigante, né? Eu cheguei ao ponto de Quantas ter famílias uns. você não era responsável, Karine, ali? Olha, tinha 5 Isso é uma esteticistas, responsabilidade muito grande. secretária, era muita gente. Eu tinha de prestação de serviço, tinha médico, nutricionista lá, era uma equipe grande, era muita coisa para dar conta.
Assim, é uma característica minha, né, Lúdia? Assim, não só franquia, eu falo assim também que é até um empreendimento grande, né? Quem sonha em formar e já ter tudo muito grande, né? Então, assim, tem gente que já sonha em ter grandes, mesmo não sendo Tem. franquia. E talvez a pessoa vai ter sucesso, né, Lúdia? Tô falando assim, a minha A característica, sua pelo menos experiência, né? minha experiência não foi boa, não. Foi. Foi Mas porque a que minha eu experiência, sou hoje porque eu Karine, devo a o isso, quem né? você é hoje É, eu se devo ao que deve eu a isso, passei. né? Aham. Eu falo por mim, porque muita gente fala assim, quando eu resolvi sair, porque eu não falo que eu saí da educação física, porque eu tenho um negócio com meu marido paralelo ainda na educação física, né? Que é de marketing esportivo, stand-by, ninguém nem me vê ali, eu tô escondidinha, lindo, porque o meu marido é esportista, então eu ainda tô com ele. Agora, eu, Ludmila, por que que eu saí da educação física do fitness? Porque eu fui assistindo fitness só essa parte estética. Então, eu trabalhava com alta performance, eu tinha academia, que era ali o fitness, pessoas comuns. Mas quando eu entrei para o futebol, que eu fui trabalhar com alta performance no futebol, eu comecei a ver o seguinte: os caras desenvolviam muito, eram atletas assim fantásticos, tanto que 90% dos meus atletas hoje nem jogam aqui no Brasil, já estão jogando fora, são atletas bem renomados, fantásticos. Só que chegava para disputar um Cruzeiro e Atlético, o cara passava mal. Aí eu comecei a buscar, eu falei, não, peraí, tem que ter alguma coisinha, uma chavinha que esse cara treina, faz dieta, é focado, é determinado, disciplinado. E esse cara, na hora que ele entra dentro do campo, ele, com perdão da palavra, arrega, né? Tipo, ele não faz mais nada do que ele sabe fazer. Então, aí eu fui para as questões comportamentais, para as questões mentais, foi aí que eu comecei a estudar. E aí, o que foi que eu vi? Que essas questões mentais, eu não precisava aplicar elas só para o meu atleta. Elas eram aplicáveis em qualquer ambiente. Então, o que eu faço? Eu aplico no empreendedorismo, que Valadares é uma cidade que vive de quê? De negócios. Né? Uma cidade que só tem empreendedor. Gente, eu nunca vi um lugar ter tanto empreendedor na minha vida. Igual eu falo com meus amigos, eles falam, por que você não está no esporte? Eu falo, gente, que Valadares não tem atleta. Valadares tem empresário. Cada esquina que você for, tem um empreendendo. Qualquer coisa. Pode ser de supermercado a vender cachorro-quente. Aqui tem um instinto, um espírito muito empreendedor. Muito, 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 muito mesmo. Então, foi isso que eu fiz. Eu só trouxe a minha experiência dali do esporte para dentro das empresas. E hoje, Karine, fala-se muito sobre as soft skills, né? Que são essas habilidades que a gente tem que trabalhar. Como você lida com seu colega de trabalho, sobre empatia, sobre respeito. São coisas que antigamente não tinham valor num critério de seleção. Né? O que eu olhava? Eu olhava o seu currículo. Poxa, o seu currículo é top, você formou em tal lugar, que massa, ok. Hoje, isso não é mais um fator decisivo. O fator decisivo hoje você sabe estar em equipe, trabalhar em equipe? Você é capaz de liderar um time? Como você se comporta quando eu te falo um não? Como você reage numa situação de pressão? Então, são essas habilidades hoje que mantêm uma pessoa no mercado ou não. Então, até como dica assim, para as suas seguidoras, comecem a buscar essas competências e habilidades, porque isso é o processo de seleção hoje. Até para você empreender, se você não sabe liderar, se você não sabe lidar com pessoas, se você não sabe dizer não, se você não sabe como vai se comportar com pressão, porque empreender é pressão o dia inteiro. Você dorme com pressão, você acorda com pressão, dorme com pressão, acorda com pressão. Se você não sabe se comportar diante disso, dificilmente você vai ter bons resultados no que você for escolher, né? No que se propor fazer. Sim, não tem a valorização do profissional também, né, Lu? Tipo assim, por exemplo, eu sempre dei muita valorização para as meninas que trabalhavam comigo. Então, assim, para elas abraçarem a causa comigo, né? Porque, assim, eu não comecei a ser dona do meu próprio negócio, eu trabalhava dentro de uma clínica. Então, assim, eu Aham. cresci porque eu consegui crescer lá dentro. Eu não era operadora de máquina, eu busquei, eu empreendi, né? Eu estudava, eu acolhia. Então, assim, as pacientes que eram tratadas por mim lá na outra clínica, né? Porque assim, a gente fala assim, mas eu não tenho condições e vou entrar trabalhar para alguém. Mas você está trabalhando e pensa para alguém, você tem que fazer a empresa crescer junto com você. Às vezes as pessoas Tem. ficam ali querendo só o salário, né? E não fazem a empresa crescer porque elas não têm nada para fazer.
Porque assim, eu ia para minha casa e meus problemas iam junto comigo. Elas Sim. atendiam problema e elas não tinham Amor, problema, elas só tinham que atender, mas eu sempre né? brinquei muito, Karine. Eu sempre quis meu patrão milionário para eu poder ficar rica. Né? Então, se eu queria melhorar as minhas condições, se eu queria ter um salário melhor, se eu queria. Esse mindset, esse modelo mental que as pessoas precisam ter. Poxa, ali eu já tenho uma oportunidade, porque emprego tá difícil, não tá fácil. Então, se você já tem um emprego, valorize o emprego que você tem. Agora, olha a empresa que você tem e tire ali de dentro. Você não precisa ficar procurando no LinkedIn onde que você vai, não. Você ali de dentro valoriza o que você pode fazer, o que você pode fazer além do que você foi pago para fazer, que vai te Uhum, fazer chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta. Porque a gente trabalha por duas coisas, Karine. A gente trabalha por remuneração, que é dinheiro, salário. Eu trabalho por isso. E eu trabalho por reconhecimento. Então, todo mundo quer ser reconhecido. Então, uhum. tanto o líder tem que ter essa atenção plena para poder reconhecer o time dele, mas eu também tenho que buscar o meu reconhecimento, eu também tenho que me fazer vista, né? Eu tenho que ser vista pelas pessoas, eu tenho que mostrar o meu trabalho, meu talento, como que eu sei fazer as coisas, como que eu sou diferente dos meus colegas, como isso não é uma competição ruim, isso é uma competição saudável, que tem que acontecer dentro de qualquer espaço onde tenha mais de uma pessoa, entendeu? Pois é, então assim, além, tipo assim, a gente falando muito de ter próprio negócio, as pessoas que trabalham em outros espaços têm que ter essa consciência de fazer a empresa crescer Tem. junto, e você crescer junto com ela. Você me fez lembrar que eu tinha uma secretária que ela era tão boa que todo mundo via que ela era boa. E assim, todo mundo quando soube que ela saiu Todo de mundo de olho lá, nela, né? ela me perguntava para onde que ela tinha ido, porque todo mundo estava de olho nela, né? De E olho ela saiu nela. porque ela estava realmente querendo outro ramo. Já era secretária da estética, já tinha 9 anos. Tipo assim, ela Uhum. não via como crescer mais ali, né? Ela foi querendo Sim. outros horizontes, né? Mas Buscar assim, outros e eu caminhos, sou né? muito, nós somos amigas até hoje. Mas assim, Uhum. é só para mostrar que assim, todo mundo, não só o dono valoriza, mas todo mundo percebe. Quando eu vou, às vezes, As até pessoas no observam, laboratório, Karine. quando alguém me atende esses dias, uma atendente lá do supermercado que eu fui, menina bonita, atendendo super bem. Eu falei assim, nossa, tipo assim, sabe aquela vontade até de, às vezes, se precisasse de, não, dá vontade de pegar aquela pessoa e Uhum. levar, né? Porque você viu que a Trazer pessoa para estava você, né? bem-humorada, que me atendeu super bom dia, como a senhora tá, que te acolhe. Então, como todo mundo gosta de sentimento, igual a gente comentou antes, ser acolhido, um profissional que é bom, todo mundo vê. Então, não é só porque eu não estou dentro do Todo meu mundo, próprio negócio que eu Karine. não tenho que ser a melhor, tipo assim, boa, não tenho que fazer crescer, tipo assim. E o dono vai valorizar, vai começar a dar participação no lucro, vai me dar um cargo melhor, e a gente vai Vai. crescendo, né, Lud? E aí as pessoas vão, Karine, quando elas têm essa consciência de tipo, poxa, eu tô crescendo com a empresa, eu tô junto, né? Uma coisa é você falar, não, eu quero ser empreendedor, ok. Aí você vai buscar o seu caminho, mas você tem que pensar o seguinte: até para eu poder empreender, eu ainda tenho que saber onde que eu tô. Então, se eu tô aqui, eu tenho que sair daqui deixando aqui, assim, um tapete lindo, maravilhoso. Por quê? Porque eu não sei se eu vou empreender, se eu vou precisar voltar. Uhum, Entende? Então, se às vezes se você vai empreender, se você foi um cara legal na empresa que você estava, se você foi um cara que vestiu a camisa, que foi um cara que assim assumiu o seu serviço mesmo, você tem o apoio até de quem já está empreendendo, né? Muita gente fala comigo até do potencial. Fala assim, por que você não aceita todo mundo que quer entrar no potencial? Porque quando eu faço esses convites para as pessoas entrarem, eu busco o máximo de informações sobre aquela empresa. Então, é uma empresa ética, é uma empresa que eu sei que os funcionários estão satisfeitos, é um líder que eu sei que ele é participativo, ele é aberto aos clientes, é uma empresa que o atendimento é massa, tudo isso eu levo em consideração. Porque eu não quero pessoas, eu quero uhum. empreendedores, pessoas com quem eu vou sentar e vou poder propor uma coisa e a pessoa vai falar, legal, Lud. Ah, não, Lud, não foi legal, não, porque isso já cansou de acontecer lá dentro do potencial. Então, sim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu não ponho todo mundo. Igual muita gente fala, ah, tem muitos grupos aqui em Valadares. Cara, tem que ter milhões de grupos em Valadares, né? Tem que ter um, não, tem que ter milhões. Porque quanto mais as pessoas se juntarem, mais resultados positivos a gente colhe, a cidade colhe. Quanto mais se conectar, Ludmilla que fala de treinamento comportamental com Karine, que fala de estética, que fala de fisioterapia, que fala de saúde fisiológica, mais informação a gente vai entregar para as pessoas. E aí, mesmo essa live aqui,
Entrou Você me fez lembrar aí. Pegou um negócio. Aqui pegou um site, vai abrir um negócio, teve uma ideia, vai melhorar o negócio dela amanhã, entende? Então as pessoas ganham, todo mundo ganha. É verdade. E essa questão da parceria, com a franquia me fez ver isso, porque a franquia também ela tinha essa visão de parceria, sabe? Eu De aprendi parceiros, também né? isso, então, de parceiros. Então, assim, eu busquei muitos parceiros e fiz muitos parceiros nessa trajetória da franquia também, e vi a importância que ninguém trabalha sozinho, né? Então, assim, Não é um trabalha, cara. complemento, ninguém trabalha sozinho. Assim, a gente que é da área da saúde, né, a gente precisa de profissionais da saúde integrado, né? Igual eu tenho uma nutricionista que eu sei que Sim. encaminha, um médico, um psicólogo, nutricionista, Uhum. né, uma farmácia de confiança, né, de cosmetologia, Manipulação, né? de manipulação. Então, assim, eu tenho hoje em dia, vamos falar que é uma equipe, né, formada, assim, de quem eu confio Multidisciplinar, né? e quem eu Um time. consigo trocar ideia. Igual, por exemplo, a farmácia de manipulação hoje que eu tenho parceria, eu sento lá com ela, a cada curso que eu faço, para discutir várias fórmulas, efeitos, porque eu não tenho obrigação hoje de saber se um fármaco é compatível com outro, se pode ir na mesma formulação. A responsabilidade é dela, eu não tenho que entender de farmacologia. Agora, eu posso sentar com ela, falar a ideia que eu quero, o objetivo com ela, o que eu conheço e a gente fazer tudo junto. Então, hoje em dia, a gente tem que ter essa visão, esse contato profissional, essa parceria com profissionais e parceria no comércio também. Nossa live está quase encerrando, mas o que a gente queria deixar de mensagem hoje é a gente vocês se conhecerem, né? Saber através da trajetória pegar experiências. Ninguém começa grande demais, é tudo para tirar um tempo para estudar, para criar, para cuidar do outro, né? Então essa parceria entre os empresários, entre as próprias clínicas de estética, a gente tem que ter. Né? Então, assim, comece pequeno mesmo, precisa de alto investimento, não é porque que não pode investir grande, aqui não vai ter o próprio negócio. Se for trabalhar em outro lugar, dê o seu melhor. Gente, gravem o que eu vou falar para vocês. Pessoas precisam de pessoas. O potencial extraordinário é isso. Se você tem um negócio, estruture seu negócio, planeje ele, conheça o mercado onde você está. Eu notei 7 dicas, vou tentar falar rapidão, Karine, o que eu quero que as pessoas lembrem. Vai lá. Primeiro, identifique as suas oportunidades de negócio, onde você está, olha onde você está, o que você pode fazer de diferente. Aprenda e leia sobre inovação. Inovar, às vezes, a gente é muito preso assim. Inovar, inventar alguma coisa nova. Não, às vezes é pegar uma coisa que já existe e vender de um outro jeito, transformar de um Ser outro bom jeito, colocar um naquilo. novo arrependimento. Então, leiam, estudem. Outra coisa, analisa seu perfil. Como que eu, Ludmilla, vou me comportar se eu viver sob pressão? Ah, eu quero abrir uma padaria, mas eu não gosto de acordar cedo. Tá ferrado, não vai aguentar abrir a padaria. Então, pensa sobre você e no seu negócio, entende? Estuda isso. Outra coisa, colha o máximo de informações sobre o que você sabe fazer. Esteja preparado para quando as pessoas chegarem perto de você, você saber falar sobre o que você faz com clareza, para as pessoas terem esse entendimento. Construa um plano de negócio, de preferência, procure um especialista e converse com pessoas da sua área, porque as Isso pessoas aí. vão te contar trajetos que elas já passaram, né? E que às vezes vai evitar de você passar. Você vai passar outros, mas os que você puder prevenir, converse com pessoas da área. Busque recursos financeiros também com pessoas que podem te ajudar, banco, um parente, um primo, mas faça tudo de maneira organizada, porque o empreendedor ele é muito emocional, né? A gente tem um sonho, então a gente pega aquele dinheiro da casa própria e empreende na loucura. Dá ruim, gente, não dá bom. Então, procura pessoa que sabe te falar de recurso financeiro para te auxiliar, para te dar uma dica, como fazer, vai num banco. Sebrae, gente, tem uma dica que chama Radar Sebrae, tá? É gratuito. Entra lá dentro você vai procurar muita informação sobre o seu negócio. Tem uma ideia, quer empreender. Radar Sebrae gratuito. Procura na internet. Tem milhões de informações ali que, sim, vocês vão ficar bobos de tanta informação boa que tem para vocês ali. Outra coisa, executa. Quer ser dono? Vai trabalhar mais todo mundo, viu? Essa ideia de que eu vou empreender e eu vou trabalhar de 8 às 18, sábado e domingo eu não vou empreender, enganar. Vai trabalhar mais todo mundo. Mentira. Vai ser mais trabalhar, não é?
A internet da Lud tá Muito, ruim. muito ruim. Depois eu vou Aí pegar melhorou, essas dicas suas e a gente vai. Tá, mais ou menos. Depois eu vou vou colocar no pegar essas post dicas pra suas, você você. me manda que eu vou colocar na arte lá direitinho. Tá, mas aqui vai Isso, cair. ó. Ó, amei Muito tudo. obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o Eu amei convite, tá? também. Obrigada a participação de todo mundo, foi ótimo. Depois nós vamos pegar as suas dicas, eu vou anotar e passar para todo mundo. Fechado. Gente, um beijo, viu? Vão empreender. Com Deus. Tchau, Beijo pra tchau. vocês. Tchau, tchau.